Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wellington para o canal Rei das Suculentas. Desde já peço você para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando um pouquinho sobre rosa do deserto e chuva, né? Rosa do deserto e chuva combina. Rosa do deserto e muita água combina. Pessoal, como toda planta e é da natureza em si, todo ano tem o seu período de chuva, né? Gente, essa aqui é uma rosa branca minha, amarela, se eu não me engano. Tá toda florida. Vocês viram que ela tá com um pozinho branco? Esse pozinho branco, pessoal, é pruína. Eu pausei aqui, pessoal, porque os cachorros estavam latindo ali. Eu fui ver o que é. Esse pozinho branco, pessoal, eu pausei porque meus cachorros estavam latindo e meu filho tinha me chamado aqui. Gente, pruína, esse não é pruína não, tá? É cercobim. Então, o cercobim, no período chuvoso, ele é o amigo de quem tem plantas suculentas em si, tá? Cactos e rosas do deserto em geral, tá? Todas as plantas que suculentas em si. O cercobim, ele é um fungicida sistêmico. Sua planta começou a dar um fungo, ou choveu demais, aconteceu da sua planta apodrecer, queria apodrecer, ou começou já a apodrecer, ou até mesmo você fez uma poda não devida, ou alguém esbarrou, quebrou um galinho, iniciou uma podridão. O cercobim sistêmico, ele vai trabalhar nessa parte de proteger a sua planta de fungos, tá? E bactérias. Então ele vai proteger as suas plantas, porque ele é sistêmico, tá? Geralmente a gente encontra aquelas casas de agropecuária, tá? Mas tem colecionadores que vendem a colher. Eu mesmo já vendi muito a colher do cercobim. Então, pessoal, você pode estar utilizando o cercobim para proteger suas plantas de fungos, tá? Não é necessariamente que minhas plantas estão saudáveis, eu tenho que bater fungicida. Gente, é legal você proteger a sua planta, mas você pode proteger também com uma fórmula natural. Você pode estar usando aí uma xícara de leite para uma garrafa de 2 litros de água e regar à noite suas plantas, tá? Com o borrifador. Borrifa à noite, tá? Borrifar de dia é perigoso queimar as suas plantas, tá bom? E também uma água com canela também ajuda muito a proteger suas rosas do deserto, suas plantas. Eu já fiz o teste aqui, super recomendo, tá? E lá, mas tá chuviscando, ó. E é aquele chuvisco que é danado para gripar as pessoas. Olha aqui para vocês verem. O que que vocês podem estar fazendo aqui neste caso? Você pode estar observando após a chuva, tá? Retirando as flores mortas, secas, as que já estão soltas praticamente. Não retirar as flores que estão maduras, estão bonitas ainda. Porque quando você arranca ela, mesmo se você arranca da forma correta, você abre uma porta para a umidade, a bactéria, um fungo, alguma coisa, uma mosca, um inseto, ir lá e alojar lá e acabar iniciando uma podridão, abrindo uma ferida na planta. Tá? Então deixe que as flores saiam naturalmente sozinha, porque ela saindo sozinha, o ciclo dela tá protegido, tá? Então você não vai estar machucando a sua planta, certo? Então dessa forma você pode estar fazendo. E aqui vocês conseguem perceber, ó, vou erguer o celular, ó, no tempo, tá? Elas estão ali no pleno sol, em plena chuva, tá? Recebe todo o período chuvoso. Mas eu dei dica no outro vídeo, eu vou falar novamente aqui. Vocês conseguem observar que este vaso é um vaso de 11 litros de substrato, certo? Mas não tem 11 litros de substrato. Este vaso, a metade dele é só drenagem. Só drenagem. E a drenagem, pessoal, é o que vai determinar se a minha planta
vai se dar bem ou não no tempo, certo? Então, se você vai ter plantas para ficar em pleno sol, né, em plena chuva, ficar no tempo em si, você tem que ter um vaso que tem uma boa, né, escoamento de água, certo? Que é uma boa drenagem. Ou você pode optar pelo vaso de cerâmica. Aqui no canto da tela vocês conseguem ver, né? O vaso de cerâmica, certo? Então você pode estar utilizando o vaso de cerâmica. Pode estar usando qualquer tipo de vaso, mas que tenha bastante furos e uma boa drenagem. A drenagem é o que vai fazer diferença aí, tá? Nas suas rosas do deserto que estão na chuva. Ah, mas o Elito, este vídeo é só sobre rosa deserto? Não, pessoal. Sim e não, tá? Você pode fazer drenagem no rabo de macaco antes de plantar. Você pode fazer a sua drenagem nas suas suculentas, tá? Nas suas gibifloras, certo? Você pode estar fazendo a drenagem em diversos vasos de suculentas. Na verdade, em todos é legal fazer uma camadinha de drenagem e um substrato sempre leve, tá? Porque o substrato leve, o escoamento da água vai ser melhor. Quando eu refiro a substrato leve, a mais vocês utilizam terra vermelha. Pessoal, nós usamos terra vermelha, mas além da terra vermelha, o que mais que a gente usa? A gente usa terra vermelha, a gente usa perlita, vermiculita, que retém um pouquinho de água, a perlita para deixar o substrato leve. Quando não tem perlita, usamos brita, cascalho de telha e fazemos um substrato bom. Por que que o substrato fica bom, mesmo usando a terra vermelha? A terra vermelha é maravilhosa, gente, terra orgânica. Então, a terra vermelha, quando a gente utiliza ela para plantar esse tipo de planta, rosa deserto, suculenta, o que que a gente faz? A gente capricha na drenagem, a gente, além da terra vermelha, uma proporção de terra vermelha, se eu for fazer uma medida de terra vermelha, por exemplo, eu estou usando um vaso desse, né? Eu estou usando um vaso desse de 11 litros. Então, vai ser 11 litros de terra vermelha, 11 litros de, né, usando a medida do vaso, tá? Aqui tem um vaso aqui, ó, do mesmo, de 11 litros. Então, ia ser uma medida de... Gente, você tá vendo tanto que a gente tem compromisso com vocês aqui? O Rei da Suculenta tem compromisso. Até na chuva eu vim trazer aqui as dicas para vocês. Então, rosa deserto na chuva, suculenta na chuva, cactos na chuva, super dá certo sim. Então, se eu fosse estar fazendo uma medida de terra vermelha e minha planta ficar na chuva, o que que eu iria estar fazendo, tá? O que que eu iria estar fazendo aqui? Um balde desse aqui, um vaso desse de 11 litros de terra vermelha, um balde desse de brita, um balde desse de areia de construção da fina ou da grossa, tanto faz, tá? E se eu tiver casco de telha, eu quebro os pedacinhos miúdo e um balde dele também, tá? Se eu tiver carvão, eu quebro o carvão e um balde de carvão. Eu pego tudo esse substrato, misturo e faço o plantio. Dessa forma, eu vou ter um substrato maravilhoso para rosa deserto, para cacto, para suculenta, para qualquer planta que for. Entenderam? E vocês podem estar fazendo sem medo de errar. Tá, pessoal? E olha aqui, você vê a grossura da chuva. Ó, engrossou. Então, você pode estar fazendo esse substrato para qualquer tipo de planta, sem medo de errar, que vai dar super certo, tá? Super indico você fazer mesmo. E capricha na drenagem, gente. O segredo para sua planta tá no tempo é a drenagem. Então, pessoal, capricha na drenagem que você vai ter sucesso. Então, não existe um substrato perfeito, igual muitas pessoas falam, tá? O substrato perfeito é o que você faz, é o que você
gosta, é o que fica mais barato para você, tá bom? É o que fica melhor para você, tá? Então não existe um substrato ideal. Ah, esse aqui é o original. Esse é o próprio para rosa deserto. Esse é o próprio para cacto. Vai no habitat natural do rabo de macaco para você ver. Vai no habitat natural, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar rocha, matéria orgânica que é produzida pelos capim, que nasce no meio das rochas. O rabo de macaco desenvolve, produz algumas raízes longas. Essas raízes alimentadoras começam a alimentar das rochas e da água da chuva quando aloja dentro dessa rachadura, dessa rocha que o rabo de macaco se infiltrou. Aí acontece de gerar uma umidade quando vem sol ali daquela chuva que no habitat natural que o rabo de macaco estava. Acontece uma podridão ali daquela raiz daquele rabo de macaco. Aí ele se cura ali, né? Ele consegue combater aquela podridão daquela raiz, pedaço daquela raiz que aconteceu aquilo. E as outras raízes alimentadoras dele mesmo vai lá e começa a alimentar dele. Ou quando até mesmo um rabo de macaco apodrece perto dos outros. Aí ele começa a se decompor, né? Como ele é uma planta que tem muita água, ele começa a se decompor e as outras plantas acabam se alimentando dele mesmo, tá? E ele mesmo vai produzir, tá, adubo para ele mesmo. Então no habitat natural não tem frescura, tem uma boa drenagem, esse é o segredo. As rosas do deserto, gente, no habitat natural delas, vocês mesmos vê um clima quente, árido e seco. Mas na época da chuva é muita chuva para aquele lugar de lá. Mas vocês já perceberam que elas estão em rocha, no meio de pedras, no meio de bastante pedras, em lugares altos, para que essa água que cair nelas, elas consigam absorver, guardar nutrientes para o período todinho da seca que virá novamente, para depois, com o decorrer do tempo, ela ir perdendo essa água dela, né? Por isso que tem umas que é muito grande, porque elas retêm muita água dentro delas para elas aguentar ficar grandes períodos sem estar recebendo água, tá? Por isso é o nome de rosa do deserto, né? E geralmente essas plantas rosa do deserto também, pessoal, tem o nome de pata de elefante, alguma coisa assim, porque elas acumulam muita água em si, né? É uma planta que acumula, ela fica muito grande, acumula, né, muita água dentro dela. Então, no habitat natural dela, a gente não tem frescura. Eu tava olhando algumas imagens do habitat natural dela, gente, é uma terra parecida à terra vermelha e no meio de montanhas e rocha. No meio de rochas, essa terra, essas pedras, essa pedrinha, pedrona, no meio de rochas e terra, uma terra assim arenosa, uma terra. Então, gente, você consegue estar imitando o substrato parecido, ou você monta o substrato, igual eu estou te falando, que você se adapta e não o que os outros falam que é o certo. O certo é o que você consegue cultivar. O certo é o que você consegue desenvolver. Esse é o substrato correto e não o que o outro determina, tá bom? O substrato ideal é o que você gosta, tá? É o que você determina. Nem sempre aquilo que as pessoas vão te mostrar na internet é a realidade que ela vive, tá? Então eu vou estar trazendo aqui para vocês sempre esse tipo de conteúdo, né? Como eu passei bastante dica, né, de como ganhar dinheiro com suculenta, passei bastante dica de o que você pode fazer, aonde você pode comprar, você pode vender na porta da sua casa, na porta do supermercado, e bastante dicas, porque essas dicas a gente transforma a nossa vida, né? Transforma a nossa coleção, né? Eu dei dica de vocês deixar rosa deserto crescer no vídeo anterior, né? Porque as pessoas vivem mandando vocês fazer poda, vocês cortar rosa deserto. Cortar rosa deserto para dar mais flor. Olha o tanto de flor, gente. Eu tenho flor todo dia de rosa deserto. E eu faço poda pical, gente, quando elas estão do tamanho que eu quero. Aí eu pego e faço uma poda pical, tá? Eu não preciso de ficar cortando elas. A não ser se eu querer que ela fique pequenininha e cheia de galhos.
Gente, a minha experiência com a rosa do deserto, antigamente eu achava que era muito difícil, não gostava muito. Mas depois eu fui pegando jeito, falei, gente, é tão fácil de cultivar. E eu tinha uma com tronco bem grande, tão bem grandona. Enquanto mais o caldex vai ficando grande, você tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes pode vir uma podridão de onde você menos espera. E eu perdi essa minha, que era gigante, que é a mãe dessa aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente, ó. Dessa, só sobrou um galho. E esse galho, ó, eu fiz uma muda dela. É esse galho aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem esse galho. Olha, gente. Este galho aqui, esse aqui era um galho só. E era da minha maior rosa do deserto que eu tinha, tá? Então, é o que eu falo pra vocês. Quando ela está com o caldex muito grande, provavelmente o cuidado vai ter que ser maior também, tá? Sobre a questão de ficar deixando ela pegar sol, tá? Quando elas estão no vaso muito grande assim, ó, igual eu passei aqui pra vocês, com certeza o caldex vai desenvolver ali, tá? E decorrer que o caldex for desenvolvendo, é o que eu estou falando aqui pra vocês. Vocês vão ter que ter um pouquinho de mais responsabilidade, mais cuidado com a sua planta, tá? E uma dica, Wellington, eu tô com uma rosa do deserto minha aqui e ela tá com o caldex muito grande, Wellington. O que eu faço? Eu tô com medo de perder. Você me deu essa dica, agora eu fiquei pensando. Vou dar uma dica, pega essa visão, pega essa dica que eu vou passar pra você. A rosa do deserto cresceu o caldex demais, né? E você tá com medo de perder porque tá num vaso muito largo, ela tá muito grande. Gente, compra um vaso bem raso. Bem raso. Raso mesmo, tipo aqueles meus lá, ó. Tipo aqueles meus. E planta ela naquele vaso raso e preferência vaso de barro, tá? Porque a secagem do seu substrato vai ser mais rápido, tá? Faça isso e depois vocês me contam aqui, volta aqui e conta. Vocês vão ver, ela vai ficar esteticamente mais elegante, mais bonita, vai chamar mais atenção, tá? E eu tenho certeza que você vai amar. Tenho certeza que você vai amar o resultado que a sua rosa do deserto vai ficar, tá? Super indico você fazer isso. Maravilhoso. Pega essa dica, gente. E é isso. Essa é a dica que eu dou quando sua rosa do deserto estiver com um caldex muito grande do tamanho que você deseja, tá? Desejou um caldex grande, conseguiu. Agora é manter aquilo. Manter aquilo cuidando bem, dando atenção, tá? Fazendo com que o seu caldex cada vez fica mais bonito, mais grande, tá? E é isso, mais grande assim no sentido de mais largo, porque quando você coloca em um vaso muito raso, provavelmente o seu caldex ele vai estar parando de crescer para baixo, aí ele vai só ficando mais largo. Então, enquanto mais água esse caldex estiver dentro dele, quanto mais água essa rosa tiver, você vai ter que ter um cuidado a mais. Então aí eu te indico você tá usando um fungicida sistêmico, tá sempre cuidando, fazendo as podas só quando for tempo quente, época quente. Não faça poda, não faça levantamento de caldex em tempo de chuva, não corta raiz em tempo de chuva. A única coisa que eu indico, não tira folhinhas em tempo de chuva. A única coisa que eu indico retira as flores que já estão caindo para não apodrecer em cima da sua planta, para não gerar fungos, tá? Outra dica, não retira capim também, não é muito legal tirar os capim na época da chuva que estiver nascido. Outra dica que eu tô passando para vocês, não faça poda de hipótese alguma no período chuvoso, tá bom? E não mexa, tá? Não fica tirando de um lugar e colocando em outro, porque você mexe com as raízes alimentadoras, tá? Não fica arrastando vaso pra lá e pra cá, tá? Não precisa de fazer adubação em tempo chuvoso. Pega essas dicas, porque são dicas valiosas que eu tô passando para vocês da minha experiência com esse tipo de planta suculenta,
tá? Que é o rei da suculenta, com a minha experiência aí há 10 anos, 11 anos praticamente, cultivando esse tipo de planta. Então, eu sei muito, eu já tive perca, já aprendi bastante com os erros, porque é através daquilo que você erra que você aprende. Igual eu estou falando para vocês que terra do seu quintal dá para você fazer um bom substrato com essa terra do seu quintal. Então, pessoal, pegue essas dicas que eu passei para vocês, tá? Não corta as raízes que estão expostas no tempo chuvoso. Deixe isso tudo para você mexer com as rosas do deserto após a chuva. A única coisa que eu indico você tá fazendo é bater um fungicida para proteger suas plantas de fungos, se houver necessidade, e tá sempre olhando para ver se alguma ali tá apodrecendo, se elas estão bem. Se estiver apodrecendo, aí é uma limpeza de raiz de emergência, tá? Se estiver apodrecendo, aí você vai lá, corta aquela parte que apodreceu, deixa secar na sua área, na sua varanda, na onde que você tiver, dentro de casa, onde você quiser. Mas cuidado com crianças pequenas e cachorro, tá? Porque rosa do deserto é uma planta tóxica, muitas pessoas não sabem, tá bom? Então, você fazendo isso, tendo esses cuidados, você vai ter muito sucesso e retirando as folhinhas secas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho, tá? Um grande abraço aqui do Rei das Suculentas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.